Boa noite. Que alegria hoje, cara. Você não está entendendo. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o Davi chegando no congresso. Davi, ele tem um berço que eu admiro, né? O pai, a Maristela e o Elcio, eles são do livro. E aí o Davi trouxe hoje o cara da família, mano. Trouxe o Gabriel hoje. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Obrigado, viu? Sabe que você tem meu coração, né? Sabe que você... Gabriel, ele é o cara, mano. Tudo que pedi para ele fazer, ele faz com excelência. Sou apaixonadão pela vida dele. Gente, é o seguinte, pega a palavra de Deus comigo lá. Antes de você pegar a palavra de Deus, deixa eu me apresentar. O meu nome é André Maria. Falou aí, André Maria. Oh, ninguém me conhece, né? Eu moro aqui, tô aqui também. Eu sou casado, viu? Muito bem casado, uma mulher muito gata. Sou pai de muitos filhos, 7. As 2 Marias no céu e os 5 meninos. Aí o grandão estava cantando essa canção. Sou membro e fundador da Comunidade Gerados pela Imaculada. E é uma alegria ter você aqui pós-retiro. Eu quero fazer uma pergunta para você, que a gente tem que ter essa disposição pós-retiro. Quem aqui ama Jesus? Grita, eu! Bom, gente... Cara, nós acabamos de sair do congresso. Tem que ser assim, uma loucura, uma disposição mesmo assim. Quem ama Jesus, dá um grito aí. Se Jesus pedisse alguma coisa para você hoje, você iria negar? De verdade, Jesus olhasse para você hoje, pós-congresso, você viveu uma experiência tremenda com Deus, você iria negociar ou você ia falar assim, Senhor, eu estou dentro. Quem está comigo assim, fala assim, Jesus... Nesta noite, eu tô dentro. Amém? Cara, o tema que eu propus para mim mesmo, deixa eu pegar aqui, para mim não falar o tema errado, né? O tema que eu mesmo me propus é: mantenha-se de pé. Olha para o seu irmão e fala assim: mantenha-se de pé. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: mantenha-se de pé. Por que isso? Porque a gente vive momentos com Deus que é apaixonante, gente. Eu não sei vocês, eu lembro, quando eu estava rezando, pedindo a Deus uma direção sobre hoje, eu fiquei lembrando das minhas primeiras experiências com Jesus. Ah, velho, vocês não sabem, eu era um maluco. Cara, de verdade, se me convidasse para rezar 24 horas, eu rezava. Teve vezes que eu acordar de manhã e olhar e achar que tinha passarinho verde dentro do meu quarto. Eu tinha uma disposição pelas coisas do céu, uma disposição pelas coisas de Deus. E ali eu comecei a entender que acontece. Quando você vive algo com o Senhor, Ele te empurra, Ele te joga, Ele te lança, e Ele fala, vai. E você vai correndo, e você vai fazendo coisas que você não acredita. Cara, a experiência com Deus, ela se torna tão real que você tem disposição para tudo. Eu tinha essa disposição. Eu tinha uma disposição para tudo. Mas sabe o que acontece? Pega comigo a palavra de Deus, Eclesiástico 2:1. Eu dentro da igreja, vivendo uma experiência linda com Jesus, tendo uma, sabe, Deus beijava minha boca, gente. Deus me pegava no colo. Deus falava que me amava, eu sentia Deus 24 horas. Cara, eu era muito louco. Você imagina, eu era muito louco no mundo. Então assim, imagina, o cara era cachaceiro, usuário de droga, saiu com homem, saiu com mulher, roubava a mãe. O cara era um promíscuo, mundano. E aí ele tem uma experiência tremenda com Jesus, você não sabe. Eu não tenho muito equilíbrio, então se eu era muito louco no mundo, eu fiquei muito louco por Deus, apaixonado. O que acontece? Eu comecei a servir muito cedo com Jesus. E quando você começa a servir muito cedo com Jesus na igreja, você vai encontrando pessoas, homens e mulheres, que vão dificultar às vezes a sua caminhada, mas na verdade, tudo é de Deus. Todas as dificuldades que vão acontecendo na sua vida, é o próprio Deus que vai promovendo para te fortalecer. Acharam aí Eclesiástico 2:1?
E eu lembro, gente, eu estava rezando, pedindo a Deus uma direção. Senhor, me fala algo, socorro, misericórdia, um pós-congresso. E hoje na Santa Missa, eu lembrei desta passagem e da cena. Aconteceu que eu estava servindo num retiro na casa de Emaús. E eu devo ter feito alguma coisa. E eu não lembro o que eu fiz. Mas eu lembro que eu saí da sala de palestra e fui para a capela chorando. E quando eu fui para a capela chorando, o meu irmão, o João, irmão do Claudinei, aquele cara foi uma grande bênção para mim. Ele veio correndo com a Bíblia aberta e me deu essa palavra. Foi uma das primeiras palavras que eu li na Bíblia. A primeira foi Jeremias 1. Eu te conheço desde o ventre materno da sua mãe. E essa outra foi como Deus gritando comigo. Presta atenção. Para de ser criança na fé. Agora eu te chamo para ser meu amigo. E essa palavra diz assim: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara-se firme na justiça e no temor. Prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, na dúvida, e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbe no tempo da infidelidade. Sofra as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento de tua vida se enriqueça. Eu queria só parar aqui um minuto. Até hoje eu não vi o dinheiro chegando. Eu acho que a minha riqueza está junto do Senhor. Vamos seguir. Aceite tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. E naquele dia, eu lembro que eu tinha acontecido uma humilhação. E às vezes é engraçado, porque no mundo a gente arrebenta, no mundo as pessoas falam mal de nós, no mundo as pessoas nos excluem, no mundo as pessoas, elas fazem diferença, no mundo a gente se aceita se a gente tem tal tênis, tal roupa, se a gente pinta um cabelo de um jeito, se a gente fala de um jeito, mas quando a gente vai para a igreja, acontece que a gente vai encontrar pessoas que, como eu, estão no caminho da conversão. O que acontece? Eles também estão querendo se converter, e eles também vão errar. Só que a gente aceita as provações do mundo, as calúnias do mundo, a perseguição do mundo, as palavras do mundo. Só que dentro da igreja parece que não. Daí que a igreja parece que se tocou em mim. Ai! Gente, eu fiz tanto mal para as pessoas no mundo. Quando eu fui para a igreja, eu tinha que reparar o mal que eu fiz. Então muitas vezes a humilhação, às vezes a aprovação, às vezes aquilo que eu estava passando era a mente de Deus falando para mim: eu quero ver se você me ama. E parece que a gente dá a vida para Jesus e parece que não pode ter problema. Parece que a gente não pode faltar dinheiro, o filho não pode ficar doente, a gente não pode ficar desempregado, nós temos que abrir a geladeira e encontrar tudo no lugar. Não, gente. Essa aqui foi a primeira palavra. E quando me deram essa palavra na casa de Emaús, eu entendi que o Senhor me chamava para ser amigo dele. Ele me chamava para próximo dele. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserve o temor dele até na velhice. Eu já estou quase. Eu já estou com a barbinha branca, já estou meio... O Senhor fala para você, jovem. O Senhor fala para você que já é pai, para você que está querendo construir uma família. O Senhor nessa noite, Ele fala: mantenha-se de pé. E manter de pé é aguentar.
Manter de fé é saber que a chuva, o vento, a tempestade, vai vir coisas de todos os lados para querer arrancar a tua raiz. Mas se a sua raiz estiver em Cristo Jesus, sabe o que vai acontecer? Vai sair algumas folhas. Você vai até tombar para um lado, vai tombar para o outro, mas você vai se manter fiel, porque a tua raiz, ela está no Senhor. Um dia lendo um livro sobre a constância, eu gosto muito da perseverança, da constância, da fidelidade, e lendo um livro sobre a constância, eles falavam, sabe qual é a árvore mais profunda, a árvore que mais aguenta as tempestades fortes? São aquelas que nascem nos piores lugares. E aquele livro me descrevia que tinha uma montanha, e no meio daquela montanha, daquele precipício, tinha uma árvore que nasceu até meio torta no meio daquilo. E aquela árvore passava por ventos tenebrosos, chuvas que arrancavam tudo, mas ela não ia nem para um lado e nem para o outro, ela se mantinha fiel. Nada tirava aquela árvore do lugar, porque aquela árvore estava enraizada em Jesus. Nós temos hoje, jovem, pós-congresso, colocar a nossa raiz em Jesus. Se a sua raiz não estiver em Jesus, se a sua raiz estiver no André, se a sua raiz estiver na comunidade, se a sua raiz estiver no movimento, se a sua raiz estiver numa pessoa qualquer, no seu líder, ela vai tombar. Mas se a sua raiz estiver no Cristo, e quando Jesus nos convida hoje para se manter de pé, é porque Ele quer olhar nos seus olhos e falar: escuta o meu conselho, conserva no teu coração, que nada vai tirar você da minha presença. Mantenha-se de pé. A experiência que você teve com Jesus, ela é real. Eu fiquei imaginando a Maristela e o Elcio falando: Davi, você vai no congresso? Não, mãe, mas... Não, dessa vez você vai. A gente está muito feliz com a tua vida, Davi. Davi, você nos orgulha. Olha, Davi, você é empreendedor jovem, e faz isso, e faz aquilo. E a Maricela falou assim: agora chegou a sua vez, porque o Felipe já foi, o Gabriel já foi, agora é a sua vez. E quando eu vi, eu falei assim: ó, aquilo ali é uma raiz do pai e da mãe. E o Davi chegou meio assim, cabisbaixo, sozinho no congresso, e eu observando ele achou que eu não estava vendo ele. E aí na hora que eu vi, eu fui lá dar um abração nele: você chegou, ô Davi. Sabe que foi o bom do Davi no domingo? Não foi eu que fui abraçar ele, ele me abraçou e falou assim: é meu aniversário, deixei tudo para vir aqui. Oh, parabéns pelo congresso. Bate palma pro Davi, velho. Mas a raiz do Davi vem de um pai, de uma mãe, de um lar. De repente você não tem esse lar. De repente você não vai ter gente que vai falar para você: vai lá, se sustenta, fica, permanece. Porque a aprovação ela vai vir. Das pessoas que você mais ama, você de repente vai se decepcionar comigo. E eu quero contar um negócio para você: eu vou te decepcionar e eu já estou te pedindo perdão. Mas se você olhar para mim, e mesmo na minha fraqueza enxergar que Deus me ama, nós seremos eternamente felizes com o Senhor. Porque Deus não te trouxe para um lugar para te perder. Deus te trouxe num lugar para você governar as tuas ações. E no meio do caminho, vamos ver o que o Papa fala para a gente. Pega comigo lá em Pedro, 1 Pedro 2,18. Hoje eu queria trabalhar a Bíblia. Hoje eu falei: não, hoje eu vou trabalhar a Bíblia com eles. E aqui 1 Pedro 2,18 diz: servos, sede obediente aos seus senhores, com todo respeito, não só aos bons e moderados, mas também aos que de caráter difícil. Com efeito, é coisa agradável a Deus sofrer contrariedades e padecer injustamente por motivos de consciência para com Deus. Que mérito teria algum se suportasse pacientemente os açoites por ter praticado o mal?
Ao contrário, se por ter feito bem que fois maltratado, e se suportardes pacientemente, isso é coisa agradável aos olhos de Deus. Aqui é São Pedro falando. Aqui é o Pedrão, que já viveu tudo com Jesus. É o Pedrão que já tinha vivido muita coisa. É São Pedro que vai escrevendo algo e falando: preste atenção. O que agrada a Deus não é sofrer pelo mal que você fez. O que agrada a Deus é sofrer pelo bem que você está fazendo. Mas sabe, dentro da sua casa, de repente, você vai sair daqui tão empolgado, tão cheio de Deus, que você vai querer falar de Jesus para todo mundo. Mas na sua casa, a mulher vai falar assim: menos. E é menos. Porque na sua casa está a autoridade, o seu papai e a sua mamãe. E os mandamentos diz: honrar pai e mãe. Nós temos que viver uma vida com Deus, de chegar na vigília jovem e de repente nem tudo ser maravilha. Tem dia que você não vai chorar, tem dia que você não vai sentir arrepio, tem dia que você não vai pular, tem dia que você não vai querer cantar. Mas nesse dia que você ficar desse jeito, sem vontade de cantar, pular, arrepio, chorar, e você fala assim: Senhor, sabe assim, ó, reza assim, ó: oh Deus, eu estou aqui, eu nem sei como eu vou rezar. Teve uma história nossa, que nós fomos rezar no meio do mato. Eu não fui. De Gabriel a gangue. E foi o meu filho Gé. Chegou lá no meio do mato. E os moleques falaram assim: tá escuro aqui, né? Foram rezar no meio do mato e começaram a ficar com medo. Gente, é verdade, eu tenho medo também. Pelo amor de Deus, você está rezando lá, mas você fica meio assim. Você não é uma cobra picaiú? Você fica meio assim, ó. Você está pulando no espírito? Não, eu estou com medo da cobra. Você fica meio com medo do escuro. E aí eles contaram e começaram a rezar. Aí um virou e falou assim: e se nós acender um farol? Você lembra disso aí? Eles contaram para mim? E se nós acender um farol no escuro? E aí eles são meio frouxão, né? Um falou: é melhor. Acenderam uma luz, foram no meio do mato e cada um começou a rezar no mistério. Ó Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E o outro: Senhor, o Senhor fez os 73 livros para que eu conhecesse o teu amor. Só que no meio de cada profeta, nós só tinha lá doutor da igreja, tinha o Gé. E o Gé olhou para um lado, mediu a oração de um, mediu a oração do outro e falou assim: eu não sei falar nem isso e nem isso. Ele fechou o olho e falou assim: ó Deus, ó Deus, ó Deus, Deus, eu não sei nem o que falar. Ó Deus, eu não sei nem como que eu vou falar aqui hoje, Deus. Sabe quem saiu justificado? Ele. Porque é a simplicidade de coração que encontra o verdadeiro coração. Vem aqui com uma decisão sincera, honesta, de perseverar. Vai acontecer muitos convites na sua cesta. E você vai olhar para a sua vida e vai ver um caos. Choveu, gente, choveu aqui. O povo da comunidade está desde segunda, e eu briguei com ele segunda, desde segunda arrumando as coisas do congresso. Nós é pobre, então você imagina, era geladeira emprestada, era tudo que você puder imaginar emprestado. Então ficou desde segunda devolvendo coisa para os outros e organizando isso daqui. Então na quinta-feira eles acabaram tudo, lavaram, limparam, deixaram tudo em ordem. Hoje deu uma chuva, um toró, a água entrou por ali, molhou as caixas. Até que nós diminuímos até o som. Vocês chegaram aqui mais cedo, você viu que o menino estava empurrando a água para fora, estava secando o chão. E eu estava com dúvida: faz ou não faz? Só que eu tenho medo de desagradar a Deus. Eu falei: vamos fazer. Vir aqui muitas vezes para nós é cansativo. Vir muitas vezes aqui para nós nos consome. Você imagina, a Bia vem com o filho pendurado, a Cris vem com outro filho pendurado, a Carol vem com o filho pendurado em todos os cantos e o cu na barriga. A Laine, você sabe, é dessa água que eles bebem. A Laine não vem com o filho pendurado, ela vem com o filho amarrado, é uma trempa. Então a gente às vezes vem aqui, muitas vezes, sabe para quê?
para falar: Jesus, eu estou aqui cansado, arrebentado, ferido, mas eu vim para me manter de pé, aguentando cara feia. E eu sou chato, não sou bom não, fico, e aí, organizou aqui, não tá, não, ó, aquilo, pega lá, faz aquilo, você tá né, Janelto? Tem que ser com excelência. Eles não aguentam mais essa excelência. Mas tudo para que você viesse aqui e você entendesse aquilo que eu estou falando para você hoje. Deus te chama para próximo. Se mantenha de pé. E se manter de pé muitas vezes é passar pela provação, pelo cadinho, pela prova, pelo que aquelas pessoas vão falando, para que no final eles olhem para você e falem assim: é verdade. É verdade. Ele encontrou Deus. É verdade. Ela só não começou a usar saia. Ela começou a pedir bênção. Porque vestir saia e não vestir saia não vai mudar nada. Mas se você mudar as atitudes dentro da sua casa, sabe quem vai estar sentado com você? Seu pai, sua mãe, seu tio, seu cachorro, seu papagaio. Deus, Ele quer te manter de pé para que os outros venham. André, mas na minha casa é uma perseguição. Presta atenção, até onde você estava respondendo para sua família? Até onde você era a pior pessoa dentro da sua casa? Até onde você nunca foi grato por uma calça que a sua mãe e seu pai te deu? Até onde você nunca agradeceu um material que ele compra no começo do ano? Ou você acha que cai do céu? Quem cai do céu é o diabo, gente. Você não sabe, mas a prova de amor dentro da sua casa, ela foi acontecendo e você nem imagina. É bom vir na vigília, mas o melhor que Deus quer para você hoje é que você seja uma vigília ao sair daqui. Deus quer que você seja uma vigília. Então quando São Pedro fala: suporta, aguenta, é porque a recompensa ela é verdadeira. E preste atenção, se o seu coração não se moldar, se o seu coração não se deixar conduzir por Deus hoje, o diabo vai acabar comigo, com você. Está faltando gente se decidir pelo alto. Tem uma mulher de Deus, eu lembrei agora falando com vocês. Ela conta uma história que ela era de uma comunidade. E naquela comunidade, o marido dela também era da comunidade, o filho também era. E eles tiveram um problemão na comunidade. Saiu o marido, saiu o filho. E eles chegaram naquela mulher de Deus e falou assim para ela: ó, nós estamos saindo, e você? Aquele dia ela voltou para a casa dela, dobrou o joelho, se trancou no quarto e foi falar com Jesus. Jesus calmamente virou para ela e falou assim: olha só, eu não estou preocupado se você vai ficar nessa comunidade ou não. Eu só quero que você me escolha. Eu não quero saber se você vai ficar com A ou com B. Eu quero que você me escolha. Nós temos que fazer uma escolha, sabe, jovem? Uma escolha madura, decidida, verdadeira, reta, aonde as pessoas vão olhar para nós e vão ver que Jesus é realmente, de verdade, o Senhor da nossa vida. Vai acontecer coisas que você não vai nem entender. Gente, o meu irmão morreu dentro da igreja. 9 tiros. 9, sabe o que imaginar? 9 tiros. Meu pai morreu. Meu sogro morreu. Eu perdi uma irmã. Cara, aconteceu tanta coisa. Humilhado, caluniado, as pessoas falaram, mas eu entendo que é isso. Eu tenho que me manter de pé. Aqui é o meu lugar, eu fiz uma decisão. E quando o Senhor fala que é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata, presta atenção, o fogo vai vir. E aí você vai ter que gritar se é verdade ou é mentira a tua fé. E você hoje tem que se decidir. Eu estou falando, todo dia é uma decisão pelo céu, todo dia é uma decisão pelas coisas do alto, todo dia é uma decisão pelas coisas do Senhor, porque se você não se decidir, o diabo vai acabar com você.
O nosso Papa diz isso, São Pedro, o primeiro Papa da igreja, 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como um leão, que ruge buscando a quem devorar. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do demônio. Não tem meio termo. Não tem mais ou menos. É verdade. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não tem mais ou menos. Não tem outro. Eu não estou falando para você não ter equilíbrio. É uma outra coisa diferente. Estou falando por escolha. Qual é a minha escolha? Ou eu escolho por Deus, Apocalipse 3, do 15 ao 16. Sede quente ou frio, morno, eu vou te vomitar. O Senhor nos chama para ser dele. Ou nós fazemos uma escolha pelo Senhor de verdade, aonde a nossa vida pós-congresso, pós-retiro, pós-encontro, pós tudo aquilo que a gente está vivendo se torna uma verdade. E eu quero te dar uma dica para que você consiga permanecer na vontade de Deus. Fala para mim, André, qual é essa dica? Não, gente, tem que ser alto e com sorriso. 1, 2, 3. Davi não riu, Gabriel não riu, a Bianca não riu, que ela é o Coringa, não riu, ficou cara fechada. 1, 2, 3. André. São 3. A primeira, disposição. Nós temos que ter disposição pelas coisas do reino. Olha só, quando eu encontrei Jesus, olha aqui para mim, quando eu encontrei Jesus, vocês que estão chegando, tendo a primeira experiência com Deus, quando eu encontrei Jesus, eu era um músico, tocava na noite. Eu tinha até um nomezinho no meio da música. Então, eu fui no grupo de oração do meu irmão Claudinei, tive uma experiência poderosa, repousei no Espírito e ali eu mudei de vida. Sabe o que testemunhou que eu mudei de vida de verdade? Sabe o que realmente mostrou que eu mudei de vida? Foi porque quando eu fui naquele grupo de oração, eu não era estrela. Sabe o que eu fazia? Eu ia na missa da Matriz São Bento, que tem até hoje, 4:30 da tarde. Acabava a missa 5:15. Eu sozinho descia no porão e começava a carregar as caixas que eu conseguia carregar sozinho. E eu ia montando um som do nosso grupo, começava toda segunda-feira. Eu tinha uma disposição pelas coisas de Deus, gente. Eu ia lá e colocava colocava outro, e aí tinha caixa que eu não conseguia, chegava um irmão, catava junto e colocava lá. E André, o que você fazia no grupo? Você pregava? Não. Ministrava? Não. Cantava? Menos ainda. Eu era o montador de som. Sabe quem eu era no mundo? Um grande percussionista. Toquei com artistas, com bandas, viajei, toquei mesmo com caras excepcionais. Mas sabe quem eu era no grupo de oração? O montador de som. Com alegria. Ninguém me viu triste. Ninguém me via de cara fechada. Ninguém me via reclamando. Só eu estou montando som. Só eu faço isso daqui. Só eu carrego isso daqui. Mas ninguém. Alguns estão sabendo agora que eu fazia isso. Porque a disposição foi verdade, a minha experiência foi verdade, o meu encontro, e eu precisava me manter de pé. Foi o primeiro trabalho que Jesus me deu. Gente, eu sempre tive disposição para trabalhar para Jesus. Gente, vocês sabem que eu repeti a 7ª série, eu fiz ela 4 vezes. A 7ª série não é de Deus, ela é muito difícil, a 7ª série. Não, a 7ª série, gente, ela não é muito fácil. Eu não sei vocês. Alguém já passou pela 7ª série tranquilo? Mas olha só, eu encontro a Dona Doris. Dona Doris, ela é uma professora minha. A Dona Doris, eu acho que ela era da Renovação. Ela vai na igreja, não sei se ela é da Renovação. Mas ela deu uma profecia para mim no meu 2º ano de 7ª.
No meu segundo ano de 7ª série, no primeiro dia ela virou para mim e falou assim: Ei, André, você vai repetir de novo, hein? E eu repeti, cara, aquela mulher é de Deus mesmo, ela tem o dom. Foram 4 anos fazendo a 7ª série. Sabe o que é engraçado, gente? A dona Doris, a gente encontra ela na missa. Os meus meninos, minhas meninas, quem já viu isso daí? Dona Doris, já viram? Quem já viu já? Já viu, né, Bia? Eu falo, gente, a Dona Doris. E aí eu, lógico, né, gente? Eu vou lá. Vem todo mundo aqui. Ô, Dona Doris, fala para eles como eu era na escola. E ela sabe que eu mudei de vida. Então ela fica toda com vergonha. Ela fala assim, fala que eu era um capeta lá. Não, você dava trabalho. E esses dias eu chamei os meninos e falei assim, ó, Dona Doris, fala quem eu era. Ela falava assim, ele dava um pouquinho de trabalho, mas hoje ele é um santo. Eu, chupa essa manga, Satanás. Cara, imagina um cara que não sabe ler. Eu tô vibrando, porque eu acertei várias palavras. Você também, né, Di? O povo da coleta tá só aqui, ó. Mano, ele tá muito ousado hoje, velho. Ele tá no espírito. O Luiz tá ali, ó, rezando, ó. Eu não para não, filho, que eu vou ler mais 2 trechos ainda. Não vou ainda até o final. Hoje eu quero ler a Bíblia. Tem vezes que eu falo assim, ó, e Deus chorou, e vou pregar, porque se eu ler mais eu erro. Mas eu falo, Senhor, me dá a graça de ler, Senhor. Eu quero ler a palavra. Sabe o que eu virei na igreja? Ministro da palavra. Aqui, ó. Satanás é esse daqui, ó. Gente, eu tinha tanto desejo de fazer as coisas para Jesus. E quando eu era ministro da palavra, eu colocava uma calça social, uma camisa social. Você imagina? Você sabe, camisa social, botão fechado até aqui, sapato, ia ler. Só que no começo, eu ficava 2 dias estudando. Abraão. E eu pegava sempre a palavra menorzinha. Só que uma semana foi meio atribulada. E era a minha escala. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu vou ler amanhã. Eu não estudei. Foi naquele dia, a matriz São Bento, a basílica estava reformando. Eu lembro de tudo. Tinha uns negócios no meio. E aí eu fui ler. Gente, eu errei do começo ao fim. E eu estava lendo errado. E eu comecei a ter uma tontura, sabe, de vergonha. Eu falei, mas que eu vou cair aqui. Eu vou cair aqui. Aí... Foi o último. Me sacaram depois daquele dia. Me tiraram. E na hora que eu acabei, eu fui sentar. Sabe o cachorro, não arrependido, o cachorro destruído? Quando eu sentei, Satanás estava do meu lado. Ele virou para mim e falou assim, ó, vai se confessar. Falei, por quê? Porque você inventou um novo evangelho. Mano, mas existia um desejo no meu coração. Não contente, você não sabe, eu cantei na missa. Padre, eu quero assumir uma missa aqui na São Bento, todo dia 11, dia de São Bento, então todo dia 11, missa. E eu levei o Lucas, levei o Alex, eles cantavam muito, então era demais a missa. Só que o Lucas e o Alex são uma canseira, você tem que agradar muito eles para eles irem. E eu marquei com eles, ó, nossa missa é tal hora, chega que vai acontecer isso, tal. Everton, levei ele no violão. Eu no carrom, Everton no violão, Alex no teclado, o Lucas com outro violão. Cara, era um time top. Adivinha, não foi nem o Alex e não foi o Lucas. O Everton fazia 1 mês que ele estava na igreja. Eu peguei o repertório, os tons. Os caras não chegavam. Começou a missa, eu virei para o Everton e falei assim, o tempo de cantar chegou. O Everton já tem semanas, vem eu. O tempo de cantar chegou. Ato penitencial, o Everton já fizemos um perdão. Não tinha glória, aleluia. Só que tinha o ofertório. Quando chegou no perdão, eu olhei para o Everton, meu peito estufou, virei para ele e falei assim, que Lucas e Alex, o que, rapaz? Agora é nós dois, você lembra disso aí? Falei, agora é nós dois, que esses caras, o quê? Agora é nós dois, aqui todo dia 11 é nós dois. Chegou na hora, o Satanás falou assim, ó, eu vou te pegar.
Mano, ofertório. Não tinha música. Eu ouvi tudo, mas eu esqueci do ofertório. Na hora que falou o ofertório, olhei para ela e falei assim: Fá, dá um tom. O Everton começou. Aí eu olhei assim, o tom era mais alto do mundo. Eu fiz assim, ó. Cara, não tinha o que fazer, cara. Eu estava ali para dar tudo. Virei e falei assim: vem o Senhor me ofertar. Quando eu fiz isso, o padre começou a rir. As meninas começaram a rir. Todo mundo começou a rir. Eu virei para ele e falei assim: canta! Coitado. O árbitro catou o violão e começou a improvisar. Gente, foi o último dia também. Cara, para me manter de pé, tudo que ia me dando eu ia fazendo. Saia daqui não querendo ser gerado pela Imaculada, saia daqui querendo ser de Jesus Cristo. Porque tem um lugar esperando você. Não porque você vai fazer a diferença, mas é para você ficar de pé. Tenha discernimento, não seja como eu. Primeiro, disposição. Repete, disposição. Segundo, sonhar com Deus. Cara, você tem que sonhar com Deus. Parece que a gente vai para a igreja, a gente para de sonhar. Parece que Deus vai roubar algo seu. Deus não vai roubar nada seu. Deus não vai tirar nada seu, gente. Muito pelo contrário, você está com traço, Ele vai... Vou colocar uma pessoa boa aí para te ajudar. Tem que sonhar com Deus. Nós acabamos de ir no congresso, jovem. Quem foi no congresso, levanta a mão aí para mim, em nome de Jesus. Foi charabadai ou não? Mano, foi charabadai o congresso, velho. Sabe, a minha ideia, eu sempre fui sonhador. Nós acabamos de fazer um escolhido por Deus e foi maravilhoso. E no meu coração cresceu um anseio de fazer um evento grande na cidade. Eu peguei o carro sozinho, fui no Gigantão. Parei o carro e fiquei olhando para o Gigantão e falei assim: é aqui que eu vou fazer. Já sei. Vou fazer um encontro de avivamento e cura. Vou trazer, porque eu tenho facilidade no meio dos pregadores e missionários e padres, que são os caras da cidade, do Brasil. Eu falei, já vou trazer esse cara e esse cara. Mano, em um segundo eu já estava até com a escala pronta. Minha cabeça é um segundo para montar um negócio. Eu já falei, tá tudo certo, vou fazer isso, não sei o quê. Eu fui rezar. E quando eu fui rezar, Deus falou comigo. Cara, foi simples. Ele falou assim: e os jovens que você evangeliza? Eu falei, não. Eles não dão trabalho, eles não pagam, eles não vão, eles reclamam. Deus falou de novo: e os jovens que você evangeliza? Eu falei, perdi de novo. Reuni a comunidade e falei, vamos fazer um congresso jovem. Você foi esse ano? Foi maravilhoso. Gente de vários lugares do Brasil. Foi tremendo não só para quem foi, mas para nós. Nós tivemos uma experiência com Deus. Sabe que aquilo ali aconteceu? Aquilo ali é sonhar com Deus. Mas para que o congresso acontecesse, nós um ano antes sofremos uma grande provação. Para que um dia você consiga viver uma vitória com Deus, o processo com Deus também é de moldar o teu caráter. Deus quer olhar para você e ver se realmente você quer. Sabe, jovem, Deus quer olhar para ver se você quer de verdade Ele, se você escolhe Ele de verdade. As coisas não vão acontecer. Deus, Ele quer te manter de pé, mas você tem que entender que as coisas com Deus é no tempo de Deus. Tem coisa que vai ser na hora e tem coisa que você não vai ver. Você viu Eclesiástico? E quando envelheceste, enriquecerá. Quando vai chegar isso, gente? Você acha? Eu não estou nem preocupado com isso.
Terceiro ponto, eu quase fiz assim, a sétima. Terceiro ponto, dependência total de Deus. Repete isso. Primeiro, disposição. Sonhar com Deus. Dependência total de Deus. Eu quero contar uma história para vocês. Eu não cheguei a conhecer ele, porque quando eu fundei a comunidade, a dele tinha meio que acabado. Tinha um grande fundador no Brasil, um grande homem de Deus. O cara fazia grandes encontros. Sabe o que aconteceu? Ele era político. E ele deixou a política porque ele teve uma experiência com Deus, fundou uma obra. E ele era político, ele era casado, a mulher dele veio com ele. Só que a mulher dele casou com um político. A mulher dele não casou com um missionário. E ela nunca foi feliz de ver que o marido que ela tinha casado político se tornou um missionário. O que aconteceu? Ele fundou uma obra. E o relacionamento dele da mulher ficou mais distante. Muito distante. Ao ponto dela não ligar mais para ele e ele também desistir do casamento. Só que ele, na sua carência, ele se apaixonou por uma filha na comunidade. E quando ele se apaixonou por aquela filha na comunidade, ele foi viver com ela. Sabe o que aconteceu? A comunidade acabou. Sabe que um dia rezando eu entendi dessa história? Aquela menina que casou com aquele político, quando ele virou de Deus, ela não queria mais ele. E aquele político que virou missionário, quando ele caiu com uma filha na comunidade, o que aconteceu com ele? Ele voltou para a política. E sabe aquela menina que tinha se apaixonado pelo missionário, não ficou com ele, porque ela se apaixonou pelo missionário. Sabe, eu quero contar um negócio para você? Está vendo isso aqui? Eu recebi muito elogio depois do congresso. Muito elogio, eu fiquei pensando em uns. Eu quero contar um negócio para você, não acredite em elogio. Não vive para elogio. Os mesmos que vão falar bem de você são os mesmos que vão falar mal de você. Entenda que nós somos um vaso rachado que depende da graça de Deus. Sem Deus não tem graça. Nós dependemos de Deus. Sabe o que aconteceu? Aquela menina se apaixonou pelo homem de Deus, mas o homem de Deus voltou para a política. Ela falou assim, não é esse. Na verdade ela se apaixonou pelo Deus que estava nele. Entende uma coisa? Você se apaixona pelo Deus que está no teu irmão. De repente tem mulher que vem aqui no grupo de oração, na vigília, começa a se apaixonar por uma pessoa e quer casar com ela e faz planos, projetos, mas ela imagina que ele é daquele jeito. Não, você está encontrando uma versão de Jesus, não é, Gabriel? Uma versão de Jesus é demais. Todo mundo quer uma versão de Jesus. Olha que versão linda de Jesus. Eu quero ver você ficar com ele sem Jesus. Entende uma coisa? A dependência tem que ser completa. Nós temos que acordar e falar, Jesus, eis-me aqui. Nós temos que dormir e falar assim, Jesus, eis-me aqui. Sabe o dia que você não conseguir rezar? E não rezar é normal. Ter crises é normal. Ter dúvidas são normais. Presta atenção, jovem, você vai ter crise, você vai querer ir embora, você vai querer abandonar, mas se for verdade tudo isso que você está vivendo, você vai falar assim, não, eu dependo é de Deus. Amém, André, eu rezo um rosário, amém. Eu me confesso todo mês, amém. Eu leio a Bíblia todo dia, amém. Eu vou na missa todo dia, amém. André, mas eu não estou nem rezando o rosário, amém. Eu não estou lendo mais a Bíblia, amém. Eu não estou indo, mas amém. Mas você está aqui? Você está aqui tentando ainda? Você está lutando ainda?
Você está permanecendo de pé ainda? Nós dependemos de Deus. Não desvie o seu olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Eu fiquei pensando nessa pregação hoje. Eu falei, Jesus, lá na nossa vigília, o povo gosta aqui, a gente conta muita piada. E o Senhor sabe que eu também gosto. Lá na vigília a gente não pode falar nada muito denso, que eles não querem ouvir. Muitos ficam mexendo no telefone, uns até dormem no meio da pregação. Mas Deus gritava no meu coração: eles têm que ouvir. Pelo menos uma vez eles têm que ouvir. Porque vai chegar uma hora que ele vai ficar desesperado e eu vou gritar, eu vou fazer. Você lembra que o André falou para você? Não pare de ser disposto para mim. Volte a sonhar comigo. E dependa de mim 24 horas. Confia em mim 24 horas. Solte as coisas da sua mão. Ande com o povo que tem os mesmos valores e princípios que o seu. Mas mesmo se na sua maior referência no meio dos seus amigos, eles abandonarem, se for verdade aquilo que você viveu, você não vai embora. Sabe essa música do Djavan? Ela fala, em quem vou confiar? Sabe por que a gente vai embora? Porque nós confiamos no externo. Nós confiamos nos amigos. Nós confiamos no ministério. Nós confiamos no pregador. Nós confiamos no líder. E quando vem a aprovação, e ela vem. Quando vem Deus falando para você, agora vamos ver se Ele me ama. Aí eu começo a gritar e chamar a atenção. Eu começo a dar uma de coitada e de coitadinho. Não foi verdade o que você viveu com Jesus. Sabe, hoje eu pedi para Jesus que alguns jovens aqui escutassem o que eu estava falando e eles saíssem daqui com um desejo grande de fazer a diferença. Chegar lá na sua paróquia e falar assim para o seu padre: Padre, você tem uma vassoura aí? Padre, você precisa de um acólito? Você precisa de um catequista? Padre, como está o grupo de jovens? Como está? Eu quero voltar lá. Olha aqui, para se manter de pé, você vai ter que trabalhar. Para se manter de pé, você vai ter que sonhar com Deus. Para se manter de pé, você vai ter que depender dEle. Porque tem hora que o diabo vai te acusar. Tem hora que o diabo vai olhar para você e vai falar assim: você, André, você que faz isso. E você vai ter que dar um grito: eu sim, eu sou tudo isso. Mas eu não vou embora daqui. Sabe o que está em jogo? Meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Está em jogo a eternidade. Será que é verdade? Será que as lágrimas do congresso é verdade? Será que o arrepio daquela missa é verdade? Será que aquele retiro que você fez é verdade? E se for verdade, vão passar anos, mas você vai permanecer.
Sabe por quê? Porque a raiz, ela foi cada vez mais para baixo. Pede isso hoje. Pede isso para Jesus hoje. Jesus, que a minha raiz ela adentre em ti de uma forma que eu não consigo mais, sabe? João Paulo II, quando ele morreu, foram, como chama a palavra? Exumar, como que é o corpo? Como que é a palavra que vai? Tem uma palavra, como chama? Aí foram despir ele, para ver o corpo dele, para ver se estava intacto, né? Porque aí, e quando foram fazer ali todo aquele processo, viram que aquele homem ele tinha um cilício. Sabe o que é um cilício? Cilício é algo que você coloca no seu corpo para te fazer uma penitência. E aquele homem tinha um cilício na cintura. E aquele cilício estava tão enfincado nele, mas tão dentro dele, que não dava para tirar. Mesmo morto, olharam e falaram. Ninguém sabia. Ele não se despia, não ficava nu na frente de ninguém. Ali era um segredo do céu. Sabe o que nós temos que ser? Aquele cilício do Papa João Paulo II. Nós temos que adentrar tanto no corpo de Jesus, mas tanto no corpo de Jesus, que vai chegar uma hora que as pessoas vão falar assim: não tem como ele sair de Jesus. Ele está tão enraizado, ele está tão dentro de Jesus, que nada tira ele de Jesus. Eu falei para ele que ele não vai mais cantar, mas ele fica. Eu falei que ele não vai mais ler, e ele fica. Eu falei que ele vai montar som, e ele fica. Eu falei que ele não vai mais pregar, e ele fica. Sabe por quê? Os anéis, eles podem ir embora, mas os dedos sempre vão ficar. Jovens, olha aqui para mim. Muitos de vocês me têm como um pai. Eu quero fechar essa pregação falando para vocês, um pai falando com um filho. Se vocês permanecer, mas de verdade mesmo, aguentar o Eclesiástico 2, eu tinha meses de igreja, eu aguentei o Eclesiástico 2, ele é verdade na minha vida. Eu vou falar uma coisa que é promessa de Deus: você será muito feliz. Muito, Izinha, como você nunca imaginou. E você vai ser muito feliz por aquilo que Deus usou em você para conquistar outros para Ele. Não é uma recompensa que vai embora. É algo que é eterno. Já ouviu Jesus falando com você? Jesus já falou com você? Jesus já falou algo com você? Jesus já, realmente, claro, você já ouviu a voz de Jesus algum dia? E se você não ouviu, comece a partir de hoje a pedir para ouvir Ele.